Agora, tem boa notícia. E ela é a chegada de mais um atacante, mais uma opção para o Ramon Dias. O Héctor Hernández foi contratado, espanhol, e já anunciado pelo time. Que pronúncia, hein? Salve, fiel! Sejam muito bem-vindos ao Corinthians Informe. Agora vamos acompanhar as últimas novidades sobre o Timão, como a imprensa vem repercutindo as últimas movimentações ali nos bastidores do Corinthians. Isso porque teve uma grande confusão ontem, né? Foi grande destaque ali na mídia esportiva, nos bastidores, onde a oposição tentou tirar Augusto Melo do poder, fazer o impeachment do Augusto Melo e, consequentemente, tirá-lo do comando do Corinthians. Claro, tem um jogo político, tem uma politicagem ali nos bastidores, onde a gente vê que a diretoria antiga quer retornar ao poder e retirar também Augusto Melo, que, é claro, não vem fazendo uma boa gestão, infelizmente, prometeu muita coisa e não entregou quase nada. Então teve esse debate, essa discussão, e é isso que vamos acompanhar e também ver, né, o que esperar do Timão, que vai enfrentar o Juventude amanhã pela Copa do Brasil. Lembrando que serão jogos de ida e volta, o primeiro jogo e o segundo jogo, no caso, né? Então, assim, a gente tem jogos importantíssimos do Corinthians agora também pelo Campeonato Brasileiro, onde enfrentará o Flamengo no final de semana. A partida será na Neoquímica Arena e pode contar também já com a estreia do Héctor Hernández. Sim, o atacante que chegou veio lá da Espanha, sem muita badalação, um jogador pouco conhecido, mas chega para ser ali o novo camisa 9 do Timão. Eu não tenho dúvidas de que certamente deve ser bem melhor do que o Pedro Raul, que não tá jogando absolutamente nada. Muitas novidades também, vamos acompanhar tudo isso no vídeo de hoje, mas é claro, antes de começar, pedimos que deixe o like, inscreva-se no canal e também deixaremos aqui na descrição o link do programa Jogo Aberto para que vocês possam acompanhá-los na íntegra. Veja só como são as coisas, os contrastes da vida. Bonito. De um lado, bonito, não é? A torcida do Corinthians se empolga com as Copas Sul-Americana e do Brasil. O time tem feito coisas heróicas, o Hugo Souza se destaca. Mas no Campeonato Brasileiro, a situação só se complica, vai passando rodada após rodada. E o Corinthians precisa da calculadora. Foca na Copa, então. No último domingo, derrota para o líder Fortaleza no Castelão, o que obviamente na atual condição não chega a ser uma surpresa. Mas no Corinthians a ficha caiu de vez. Desde 2007, quando o time de fato caiu para a Série B, jamais a tendência a uma nova queda esteve tão evidente. A 14 rodadas do fim do campeonato, o Timão ocupa a antepenúltima posição com apenas 22 pontos em 24 jogos, média pífia de menos de um empate por partida. 4 vitórias só até aqui, 3 delas contra equipes que vivem o mesmo drama, Fluminense, Vitória e Criciúma, e só uma fora de casa diante do Bahia, gol de Romero. O que não tira o demérito do grupo de ser o pior visitante do país. E a 6 compromissos sem vencer, o time no momento ainda sustenta a pior sequência negativa do campeonato junto do Cuiabá. Só esses aspectos já retratam a crise e o desespero que rondam o Parque São Jorge, mas não é só. Afinal, ainda que esteja envolvidíssimo tanto na Copa do Brasil quanto na briga pelo inédito título da Copa Sul-Americana, os números no Brasileirão já apontam o Timão como um dos grandes favoritos ao rebaixamento em 2024. A matemática é simples, mas não exata, exige interpretação e acompanhamento. Com 2 pontos a mais e um jogo a menos em relação ao Corinthians, o Fluminense é o primeiro time acima da linha vermelha com 34% de aproveitamento. Ou seja, na frieza dos números, ao fim das 38 rodadas, seriam necessários 39 pontos para se evitar a degola. Isso por si só, na teoria, para o Timão já demandaria um grande esforço para se somar mais 17 pontos, quem sabe com 5 vitórias e 2 empates. Na prática, contudo, provavelmente só isso ainda seria pouco, sobretudo porque o tricolor carioca já vem em evolução e tem um jogo a menos, o que transforma esse número mágico de 39, digamos assim, baixo demais. Segundo matemáticos da Federal de Minas, a probabilidade de uma equipe cair com 36 pontos, por exemplo, desempenho ligeiramente superior ao que o alvinegro ostenta hoje é de 100%. Com 39, a chance cai, mas pouco, 89%.
Por essa análise, uma segurança maior para a permanência, porém ainda arriscada de queda, viria com cerca de 42 pontos. É mais ou menos nisso que o Corinthians deve pensar, ainda que possa parecer distante e, sobretudo, difícil. Para bater essa meta, a equipe teria que realizar de agora em diante uma campanha semelhante à do nono colocado Atlético Mineiro. E para chegar aos 46 pontos então, soma que jogaria para algo em torno de 0 a possibilidade de descenso, a equipe precisaria de um desempenho parecido com o do São Paulo, time que no momento briga pelo G4. Nós sabemos a situação que estamos e sabemos que vamos a ter que brigar até o último, mas eu sigo acreditando, sigo tendo a mesma fé. Bom, o que dá uma certa esperança à Fiel nessa ingrata luta contra o rebaixamento é que já existe um diagnóstico. Ainda que a defesa não seja um primor, muito longe disso, do meio de campo para frente, o Timão é uma das equipes que mais finaliza contra as metas adversárias. No entanto, também tem o terceiro pior ataque do campeonato, problema nítido de aproveitamento. E é exatamente por isso que os homens de frente, sobretudo os centroavantes Pedro Raul e Yuri Alberto, já são apontados pela torcida como os culpados, os grandes vilões da temporada. Nos falta manter a tranquilidade em momentos decisivos, principalmente adelante lá. Continuar trabalhando em cima disso, que as oportunidades vão continuar aparecendo e eu vou me esforçar bastante para essa bola começar a entrar, esses números começarem a aumentar, né? Porque a cobrança é muito grande, ainda mais em cima de mim, que sempre sobra para mim, mas a responsabilidade de ser o camisa 9 do Corinthians é muito grande. Ciente do desafio, o Corinthians se mexeu nos bastidores para acertar com o atacante espanhol Héctor Hernández, que já até treina com o elenco. E além disso, sabe muito bem, para fugir desse pesadelo precisa de muitos pontos, algo em torno de 20 nos compromissos restantes, a começar em casa contra o Flamengo e depois o Botafogo fora. Em seguida, confronto direto em Itaquera contra a Lanterna frente ao Atlético Goianiense e o Majestoso no Morumbi no fim de setembro. Em outubro tem o Inter e o Atlético Paranaense com o apoio da Fiel e o Cuiabá na Arena Pantanal. Já em novembro, recebe o Palmeiras, visita o Vitória e volta para casa para enfrentar o Cruzeiro e também o Vasco antes de encarar o Criciúma no Heriberto Rilse. Fecham o campeonato os confrontos contra o Bahia em São Paulo e o Grêmio no Sul. Calendário duríssimo, crise dentro e fora de campo, time mergulhado na zona vermelha. Receita básica do fracasso no futebol brasileiro. Ainda é cedo para entregar os pontos, lógico. Mas, para piorar mais ainda, existe a impressão de que nem torcer contra os rivais é possível. Hoje, por exemplo, tem Criciúma e Bragantino em Santa Catarina, confronto direto contra o descenso e qualquer resultado parece conspirar contra o Timão. E, portanto, não tem outro jeito a não ser largar a calculadora, esquecer os rivais e começar a jogar futebol antes que seja de fato tarde demais. Ronaldo vai gastar luz hoje, energia elétrica, porque vai ter que secar muito, principalmente o Criciúma, na minha opinião. Fora isso, vai ter que secar também o Inter hoje, né, um pouquinho. E agora tem que pensar em Copa do Brasil, amanhã já tem um jogo com o Juventude, tem que pensar no Campeonato Brasileiro. Final de semana, o adversário é um tal de Flamengo, na casa corintiana. Aí depois tem o Botafogo. Vral. Então, não é fácil. Agora, tem boa notícia. E ela é a chegada de mais um atacante, mais uma opção para o Ramon Dias. O Héctor Hernández foi contratado, espanhol, e já anunciado pelo time. Que pronúncia, hein? Aprendi com você. Não é rebeldia. A referência mais recente de Héctor Hernández, o novo reforço do Corinthians, é positiva. Ele defendeu o Chaves de Portugal na última temporada e, apesar do clube ter sido rebaixado para a segunda divisão, marcou 14 gols em 34 jogos na competição. O atacante espanhol chega sem custos, a 18ª contratação do Timão em 2024. La opción, cuando me sale el tema de Corinthians, no dudé en ningún momento. Era una gran oportunidad para mí, estar en un gran club, de los mejores del mundo y la verdad que estoy muy motivado y quiero dar muchas alegrías aquí. O Corinthians será o seu segundo clube grande na carreira. Antes passou pelo Atlético de Madrid, onde assinou um contrato longo, mas entrou pouquíssimas vezes em campo. Foi emprestado para algumas equipes menores da Espanha, antes de desembarcar em Portugal para defender o Chaves. Assinou o contrato com o Timão até o final de 2026, com multa rescisória para o mercado nacional de R$300 milhões e para clubes do exterior de mais de R$600 milhões.
Opção para Ramon Dias, que conta com Pedro Raul e Yuri Alberto para a posição e também para a falta de gols. Desde a chegada do técnico argentino, a equipe marcou apenas 11 em 12 jogos. Estamos jogando, estamos criando situações, disse Ramon Dias, mas temos que ser mais contundentes. Estoy muy agradecido de todo el apoyo que me están dando y yo quiero darle muchas alegrías a la torcida. O atacante foi inscrito no BID e já tem condições de atuar. Deve ser novidade tanto no jogo de amanhã contra o Juventude em Caxias, pelas quartas de final da Copa do Brasil, como também no clássico de domingo contra o Flamengo em Itaquera, pelo Campeonato Brasileiro. Na partida contra o Mengão, ele deve ter a companhia de Hugo, velho conhecido dos tempos de Chaves de Portugal, o goleiro que está emprestado pelo rubro-negro ao Timão. E para que possa entrar em campo contra o clube que ainda é dono dos seus direitos, a direção alvinegra tem que pagar ao Fla R$500 mil, o que deve ser feito até domingo. Antes tem Copa do Brasil. O time já está no Rio Grande do Sul para enfrentar o Juventude. E o técnico Ramon Dias, como tem feito em jogos de Copas, deve poupar alguns titulares. Realmente a equipe vem fazendo um esforço enorme para jogar os 3 torneios e competir do jeito que está competindo. Nos próximos jogos de roupa nova, para seguir a luta contra o rebaixamento e pelos títulos das Copas, o Corinthians lançou ontem o 3º uniforme, que tem como tema a luta contra o racismo, inspirada nas mulheres negras. Bom, vai começar o debate, mas antes aquele recadinho, né, Dedê? Porque eu quero só ver o que os seus amiguinhos vão falar sobre a Copa do Brasil. Então tá aí, né, um pouco da análise aí dos comentários aí também da reportagem muito boa do Jogo Aberto, falando um pouco sobre o que o Corinthians precisa fazer para fugir dessa situação difícil e principalmente escapar do rebaixamento. A gente viu que, segundo os matemáticos ali, né, tem que fazer o que não fez até agora e mais um pouco ainda. O Corinthians jogou bem até o seu último jogo, porém não conseguiu ali vencer o Fortaleza, pelo contrário, acabou vacilando e tomou até o gol. Então isso acabou piorando bastante a situação do Corinthians, que já não era boa, já não estava legal, mas conseguiu vacilar ainda mais, onde teve muitas chances de vencer o Fortaleza fora de casa e garantir 3 pontos que seriam importantíssimos, mas vacilou, a defesa vacilou, os atacantes perderam diversos gols, o Yuri Alberto perdeu o gol feito, o Pedro Raul mais uma vez foi um verdadeiro desastre. Então tudo isso acaba prejudicando o Corinthians, que agora trouxe o Héctor Hernandes. Vamos ver aí, gente, ninguém conhece o Héctor Hernandes, essa que é a verdade. A gente sabe que ele jogou junto com o Hugo, como até foi falado na reportagem, mas conhecer, de saber se é bom ou ruim, só quando entrar em campo, como eu já tinha comentado aqui, né? Posso cravar que dificilmente ele será pior do que o Pedro Raul, porque não tá jogando absolutamente nada e tem um contrato de 5 anos que a diretoria fez com ele. Daqui a pouco voltaremos com mais informações. E aí, você tá animado, não tá animado? Acha que o Timão consegue se safar do rebaixamento? Comente abaixo, que é importante demais saber o que vocês pensam. Até logo mais. Valeu!